sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou Sabrina Galdino. E esse é o seu Viver de Jornalismo Pode, o nosso podcast sobre assessoria de imprensa e comunicação. E o nosso assunto, embora a gente tente sair um pouco desse assunto, né, de gerenciamento de crise, esse assunto não sai da pauta, né, Sabrina? Tá sempre aí, né, Patrícia, nas notícias do dia a dia, a gente sempre encontra uma sempre crise. Nos noticiários. E, de certa forma, isso é interessante para que vocês fiquem atentos a essa oportunidade no mercado, né? E não é oportunismo, é realmente oportunidade, porque com o mercado, onde nós temos crises a todo momento, é fundamental nós termos profissionais cada vez mais preparados para fazer um bom gerenciamento de crise. Porque a crise ou você para ou ela vira uma crise ainda maior, né? Não tem como, né? Tem que ter um profissional preparado para lidar com essa situação. E adivinha que a nossa crise agora é no poder público? Ô, meu pai! Aí de heróis a meme na internet. Né? Então vamos lá, qual é o nosso tema de hoje, Sabrina? De heróis a meme na internet, a gente está falando aqui do Exército, né? Do Exército brasileiro, né? Os nossos heróis. O que será que está acontecendo com a imagem, com a reputação e com a marca do Exército brasileiro diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, né? O que é que está acontecendo? O que pode ser evitado? Será que é de fato fake news? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente do ponto de vista imagem. Aqui a gente não está para fazer nenhum juízo de valor, tá? Nem de um lado, nem de outro, que a gente está para olhar. Que o nosso papel é olhar do ponto de vista de comunicação, de assessoria de imprensa, porque como isso poderia ter sido evitado, principalmente, né, Sabrina? Acho que isso é o mais importante de nós olharmos nesse momento. Então, vamos embora? Vamos embora. E a Sabrina, como sempre, traz aí as últimas quentinhas pra gente. A gente vai começar com da onde saiu essa crise, né? Porque, a crise ela tem sempre um foco, né? Assim, todo fogo tem um foco. A gente vai começar com esse vídeo. Desde que hora? Desde que hora? Vai bater. Como aurora precursora. Vou voltar aqui pra gente. Esse vídeo aí tem circulado bastante, como a Patrícia falou, no Instagram, ali no X também. O pessoal fez alguns comentários também sobre esse vídeo. Vocês viram ali o pessoal do Exército totalmente atolado, né, ilhados ali. Ilhado em cima do caminhão. Em cima do caminhão. Sendo pelo barco, né, de civis. E no barco, né, as pessoas falam, olha só o nosso Exército, olha, se nós estivéssemos em guerra, e se, olha só quem é para nos salvar, a gente tendo que salvá-los, né? Tem bastante comentário aqui também nas redes sociais. Aqui, né, saiu notícias falando que o Exército passa vergonha ao tentar salvar vítimas no Rio Grande do Sul, né? E ali, ilhados ali. Também teve os comentários do pessoal falando do caminhão, né? Falando ali que a operação fica atolado do Exército, né? O pessoal tirando sarro, né, ali da situação. E aí veio outros comentários também de um vídeo deles repassando a água para encher um caminhão também. Como era, tipo assim, jogando uma garrafinha um pro outro, e o pessoal também tirando sarro das formas como eles têm agido agora, nesse né? vídeo, alguém falou assim, não entendo nada, né? Mas acho que se desse uma resinha seria mais rápido, não? Acho que foi isso que as pessoas comentaram. Tudo ali. Ali também tem outro comentário, né? Falando do registro dos caminhões, ali do pessoal em cima do caminhão. E você viu alguma coisa sobre isso na internet? Eu queria que você que está assistindo o nosso Viver Jornalismo Pode pelo YouTube, se você puder comentar aqui qual foi o vídeo que você viu em relação a isso, né, do Exército virando meme nas nossas redes sociais, o que te chamou mais atenção. Se quiser colocar sua opinião também, ela é muito bem-vinda. E você que está aí no Spotify, ouvindo o nosso Viver Jornalismo Pode, então também entre em contato aqui com a gente, @Viver Jornalismo no YouTube e também @Viver Jornalismo no Instagram, né, Sabrina? E coloca sua opinião aqui pra gente, diz, você viu alguma coisa sobre isso? O que é que você acha sobre isso? A gente quer saber mais aí, né, o que as pessoas pensam sobre esse assunto.
E a gente teve aqui também, o pessoal que está acompanhando aí nas redes sociais também deve ter visto os comentários aqui da galera também que foi lá nas redes sociais do pessoal do Exército e comentando, as pessoas parabenizando, né, as pessoas que estão ajudando, os influenciadores, como o Pablo Marçal, o Pedro Scooby, ali nos posts, né, perguntando para eles por que eles estão posando para fotos, né, ao invés de estar ajudando. Aqui os comentários estão bem... Então vamos embora. Vamos começar? Vamos começar, Sá, falando o seguinte, a gente vai trazendo mais algumas informações aqui para eles. Agora, primeira coisa, antes de nós entrarmos especificamente no caso do Rio Grande do Sul, eu queria colocar duas coisas a respeito da comunicação. E aí você vai complementando para mim, tá, Sabrina? Vai trazendo também o seu ponto de vista, porque ele é muito importante. Existe uma coisa dentro da comunicação, né? Existe existe um fator dentro da comunicação que a gente chama de efeito vácuo. Então, o que é o vácuo? O vácuo é um espaço, né, um espaço vazio, né? Um vácuo, um espaço sem nada ocupado ali, né? O vácuo, espaço sem ar, sem nada ali. Então, o que é o efeito vácuo dentro da comunicação? É quando ninguém fala nada. Então, quando e a gente tem uma máxima dentro da comunicação que é assim, quando dentro de uma comunicação, principalmente diante de um gerenciamento de crise, quando você permite um vácuo da comunicação, o que acontece com o espaço vazio? Cada um preenche como quiser. Então, o grande problema, gente, das empresas, dos profissionais liberais, nas redes sociais, ou quando a gente fala principalmente em imagem, reputação de marca, é o vácuo da comunicação. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar um pouquinho no Exército, né? Vamos pensar antes da crise. Quando nós pensamos no Exército Brasileiro, eu queria que você fizesse esse exercício junto comigo, você que está aí no carro ouvindo o nosso podcast, você que está em casa, você que está vendo, né, esse vídeo na internet. Antes, esquece crise um pouquinho. Eu queria que você respondesse para mim, sabe? Vambora. Independente do que está acontecendo agora, quando a gente pensa em Exército Brasileiro versus, né, imagem, reputação e marca, qual é a imagem que você tem? Olha, é um pessoal preparado, né, para situações como essas, assim, acredito, para salvar... Peraí, mas aí a gente está falando do quadro atual. Não, ok, sim. Mas assim, quando a gente fala, o Exército Brasileiro, você já tinha essa sensação? Você sempre achou que o Exército Brasileiro, a imagem do Exército Brasileiro para você era de um pessoal preparado? Isso, para mim é. Para você é de uma pessoa preparada e a força maior que eu. Assim. Eu tinha essa dúvida, por exemplo, como cidadã, tá? Como cidadã. Porque eu não, assim, quando a gente olha para o Exército, quando eu olhava para o Exército, e é legal que a gente faça esse exercício. Se você pensa que imagem, reputação e marca não é o que você... Né, a imagem é aquilo que você... E a reputação que você vai construindo ao longo do tempo a partir das atividades que você faça. Então, se eu perguntar para você, Sabrina, qual foi a última atividade do Exército que você lembra que ratificou? Você tem quantos anos? Eu tenho 26. 26 você já viu, já passou alguns anos, não é mais criança, né? Não tem mais 6, 7. Qual é a última imagem que você tem de um Exército forte fazendo essa atividade de salvamento? Nossa, agora você me pegou. Não me vem nada na memória, assim, de alguma lembrança, assim, atual. Então, assim, você tem uma imagem do Exército, que é a imagem mas é uma imagem que é... Agora, qual é a reputação do Exército? Então, assim, gente, reputação é aquilo que você, né, você vai adquirindo ao longo do tempo a partir das coisas que você faz, das atividades que você faz. Se eu perguntar para você assim, BOP, qual a imagem que você tem do BOP, por exemplo? Já é uma área que já me dá medo. Então, medo. Agora, se eu falar para você, você lembra... Vamos pensar no que ele é. Uma polícia mais preparada para situações de risco, para atuar junto a terroristas, a traficantes, a grupos mais violentos, vamos dizer assim, certo? Sim. Você tem lembrança do BOP atuando dessa maneira? Eu me lembro, se eu não estiver errada, você me corrige, mas da ação do Rio de Janeiro. Da ação do Rio de Janeiro. É. E ela corresponde à imagem que você tinha?
Acredito que sim. Corresponde. Então, gente, é isso que a gente precisa pensar. Qual é a imagem que eu tenho daquela instituição, pensando agora em poder público? Qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham do meu cliente? Não só aqui a gente está falando do poder público, né, mas do meu cliente. Então, assim, o Exército, desde sempre, precisaria, o Departamento de Comunicação do Exército, desde sempre, precisaria entender qual é o papel dele para a sociedade, qual é a imagem que ele quer construir, qual é a reputação que ele quer construir, qual é a imagem que ele quer ter e a reputação que ele vai construir a partir das ações. Eu sempre tenho a lembrança do Exército, né, em ações como pega alimento, leva alimento, né? Sim. Né? Nunca de algo realmente forte. Né? Eu não sei se você se lembra, alguns meses atrás, talvez mais do que isso, né, a gente se perde no tempo, de uma imagem do Exército pintando a cerca. Lembra disso? Sim. E aí a internet também trouxe bastante isso. Então, gente, o Exército é só isso? Claro que não. O Exército é fraco? Não acho que seja. São pessoas despreparadas? Não acho que sejam. Mas peca muito em construção de imagem e de reputação. Porque não traz para a gente, e não adianta agora, né, nas redes sociais, aí algumas pessoas estão reclamando, não adianta agora, durante essa tragédia, vir nas redes sociais, trabalhar, né, fazer aquela imagem que, desculpa, para mim é uma imagem ridícula, deles passando garrafinha de água um para o outro e jogando, entende? Porque as pessoas não são mais bobas, né? As pessoas, elas olham, elas falam, olha, aí a menina fala assim, olha, não sou técnica não, mas se desse um rezinho ali, uma rezinha, não era mais rápido não, né? Ficar fazendo esse corredor ali, porque assim, bom, se eu estou levando daqui para cima, eu estou aqui, estou levando lá para, né, sei lá, 10 andares. Beleza, cada um fica num ponto, passa um para outro, é muito mais rápido. Mas ali, naquela situação, também sou leiga, posso estar errado, vocês me corrijam aí, vocês estão ouvindo, mas também me parece que não era necessário. Então, são algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Primeiro, o público, que é o stakeholder, vamos pensar em todos os stakeholders aqui, né? O cidadão, o próprio governo, a imprensa, todo mundo que está nesse entorno, as pessoas hoje elas têm imagem. As pessoas, elas veem o que está acontecendo. Não adianta passar uma falsa imagem. Não adianta. Sabem, né? Não adianta. E não adianta. E tem até um vídeo, eu queria que você mostrasse, que é bastante interessante, da Globo, né? Acho que é da Daniela Lima, noticiando Sim. algo e, na sequência, ela sendo... não desmentida, não seria isso, né? Mas a pessoa que deu entrevista dizendo algo completamente contrário. Então, gente, a gente já vai ver esse material, tá? Mas eu acho que o Exército, ele peca, mas não é agora. Porque tem algo que é importante que a gente entenda, que nenhuma operação sobrevive ao campo de batalha. Gente, isso é básico, isso é clássico. Você vai lá, você arruma o telhado da sua casa. A minha casa, eu tenho uma mangueira muito grande, não, um pé de manga gigante. E toda vez que dá florada, o meu telhado todo é destruído. Aí o que acontece? Tempo de arrumar o telhado, no tempo da seca e não no tempo da chuva, gente. Isso, inclusive, serve para a gente aqui. Tempo de trabalhar sua imagem, sua reputação, é no tempo da seca, não no tempo da chuva. Aí eu vou lá e arrumo o meu telhado. Quando chove, ainda assim, apesar de eu ter feito isso, pode ser que um ponto ou outro do meu telhado ainda precise de reparo. Mas aí é um ajuste fino, entendeu, Sabrina? Então, o que o Exército precisa, e eu acho que o poder público, de uma maneira geral, tem que entender que é necessário, é você ir construindo a sua imagem, sua reputação ao longo do caminho. Tudo aquilo, o que o Exército faz, quais são as atividades, como é que ela pode estar mais perto do público, como é que as pessoas podem entender qual é o trabalho dele, como é que as pessoas podem entender que tipo de treinamento, como... Isso é uma coisa que eles precisam pensar. É que não adianta, igual a gente vai ver aqui também, tem uma matéria falando do general que veio a público, falando que as pessoas agora estão atacando eles pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp principalmente, que são os heróis do WhatsApp. Mas eu vejo assim, que depois que isso tudo aconteceu, que aí resolveram que vão falar, né, essa situação. Também é isso, né, houve uma demora muito grande do Exército em se pronunciar em relação a tudo isso. Quer dizer, quando a tragédia... E aí vamos voltar um pouquinho. O que isso diz pra gente? Se você acompanha esse nosso canal,
Se essa não é a sua primeira podcast que você está vendo, você vai me ouvir várias vezes falar sobre isso. Falta um mapeamento de risco. Sabrina, porque num evento dessa magnitude, a primeira coisa que poderia ter acontecido é o Exército fazer, porque não dá para entender a extensão dessa crise. Mas a primeira coisa que deveria ter acontecido é o governo se pronunciar junto com o Exército, dizendo isso aconteceu, pessoal, é isso aqui que nós estamos fazendo, traz opinião pública para junto de você, acompanhe, mostre aquilo que está sendo feito, sim. E aí sim você começa a trabalhar a sua imagem, sua reputação. E mais do que isso, peça ajuda dos civis. Chame os civis para ajudar. E é porque, assim, gente, mesmo a atuação do civil, né, mesmo os civis ajudando, se você tem um órgão máximo coordenando essa ação, que entenda de grandes catástrofes, fica muito mais interessante. Então, olha que interessante, se o Exército tivesse, já de cara, convoca a mídia, faz uma coletiva, chama todo mundo, faz um rastreamento rápido para entender a primeira, né? Porque assim, é só o primeiro, né? O primeiro panorama, a primeira extensão dessa tragédia. Chama os civis, quem quiser ajudar, eu sei que os civis ajudam, porque eles ajudam. Sim, quem quiser que nós estamos coordenando uma ação. Agora você veja o governo, né, do Rio Grande do Sul, eu acho que foi na sexta-feira, no sábado, fazendo lá um confisco dos materiais, né, dos itens que seriam confiscados. Gente, e aí a população se revolta porque vem com cara de confisco. Ao invés de, se eu já estivesse coordenando essa ação e todas as doações tivessem vindo para esse conglomerado, dirigido, direcionado, né, pelo Exército, acabou. Eu não tenho crise, Sabrina. Eu tenho uma crise que é uma tragédia no Rio Grande do Sul, mas ao invés de crise dentro da imagem da administração do Exército, da instituição, eu tenho um efeito justamente o contrário. Porque as pessoas, gente, elas não são bobas, elas entendem que uma tragédia dessa magnitude, talvez o Exército ele não tenha pessoas, talvez, suficientes para aquilo. Embora a gente tenha visto São Paulo mandando, né, soldados. Agora, claro que eles são importantes, mas eu não acho, e aí o ponto de vista aqui é Patrícia, eu não acho que sejam fake news, não. E aí é um outro erro de comunicação do Exército. Porque ele quer classificar aquilo que está sendo dito como fake news. Ah, não, o Exército está fazendo. Então, gente, não é que eu tenho fake news, eu tenho vácuo da comunicação causada pela própria ineficiência da comunicação do Exército, aonde os civis e toda a mobilização acabou tomando conta desse espaço vazio. E aí ele não consegue mais entrar. É difícil. Porque já está tomado. Esse lugar já foi tomado. E quando alguém toma esse lugar, você vai ter que destituir essa pessoa que está nesse lugar. E aí você tem todos os stakeholders, tem toda uma opinião pública dizendo o quê? Olha só o que essas pessoas estão fazendo. Olha só o que essas pessoas trouxeram de doação. Olha só o que esse empresário trouxe. Olha só o que esse empresário trouxe. Eu vi um vídeo essa semana dizendo, porque o governo doou, acho que me perdoa se a gente puder até olhar para não falar bobagem, falou 144 milhões, né, para a tragédia, o governo federal. E aí, essas pessoas dizendo, os empresários sozinhos trouxeram mais do que isso. Então, gente, só aqui nós trouxemos mais de 2 bilhões, enfim, eu não sei se são esses números, mas isso a gente precisaria checar. Agora, 144 milhões, eu penso que sim. Que do que já foi doado pelos civis, né, já deve ter ultrapassado o valor que o governo federal destinou para a tragédia. Então, assim, não acho que dê para a gente classificar isso como fake news. Então, gente, aqui a gente tem um outro movimento que é muito ruim para a comunicação do governo, que é, ao invés de fazer uma comunicação bem feita, você ataca aquilo que está sendo dito. Por quê? Uma notícia falando que o governo federal destinou 62 bilhões em resposta a catástrofes lá no Rio Grande do Sul.
Depois a gente checa as fontes. Então, assim, é interessante a gente olhar isso, né? Então, mas eu acho que o mais complicado aí é nós entendermos que, isso vale para vocês, tá? Você que tem um cliente de qualquer segmento, quero que você entenda que as crises elas acontecem no dia a dia, a todo momento. Que se você não tiver um mapeamento de risco e se você não conseguir, ao longo do caminho, trabalhar imagem, reputação e marca, você vai ter um grande problema quando isso for deflagrado, né? Quando você precisar desse trabalho. E quando a gente fala de exército, gente, o trabalho deles, em tese, é lidar com crise. Exatamente. O tempo todo é lidar com salvamento. Ai, mordi a língua, gente. Tá vendo que tá falando com as pessoas? Mordi a língua. Então, o tempo todo é lidar com esse tipo de situação. Então, cadê o mapeamento de risco? Cadê o mapeamento, né, o gerenciamento de crise? Eu penso que, talvez, taticamente, esse plano de gerenciamento de crise tenha sido deflagrado. Penso não, né? Acredito que sim. Mas eu acho que a comunicação não seguiu o mesmo caminho. Ficou esse vácuo, né? Fica esse vácuo da comunicação. Acho que é importante, não prende como quer. Esse exercício que você falou também, Patrícia, da gente olhar para qual é a imagem que a gente está passando, né? E qual é a imagem que a gente quer passar. Exatamente. Aí eu vou trazer aqui, que é uma questão também que aconteceu, né? Do acidente com o próprio exército. As pessoas começaram a se questionar, veio para cá para ajudar a gente e, de repente, um acidente ali. E mata 3 pessoas. É mesmo, teve um caso do caminhão, né, que atropelou um carro. Foi isso. O caminhão do exército atropelou um carro e matou 3 pessoas. Então, aí, mais uma coisa que vai gerando, né? Aquele burburinho, e também a gente não viu... Isso é uma matéria, Sabrina? A gente teve comentários dentro das redes sociais, aqui é no X, né? Mas também teve uma matéria, né? A gente tem só que checar porque... Teve chuvas. Uma matéria da CNN, né? Isso. Da CNN, que em meio a chuvas o caminhão do exército bate o carro e deixa 3 mortos. Então, gente... Então, é uma sucessão de falhas, né? Eu acho que justamente nessa questão, principalmente do vácuo, né? Sem ninguém pronunciar sobre nada. Mas aí, assim, gente, quando eu olho para isso, a gente já não está mais falando de vácuo, né? Quando eu olho que no meio da tragédia, o caminhão do exército, né, perde aí, eu não sei o que aconteceu com ele, a gente pode até ler essa matéria aqui para eles, para entender um pouquinho mais. Mas bate num carro e mata 3 pessoas, ou o caminhão que fica atolado e o exército tem que ser resgatado. Então, quando eu começo a olhar para esses fatos, e aí a gente está vendo que são matérias, tem provas, né? E onde tem prova não é fake news, aí a gente passa a não ser mais só um problema de comunicação. Passa a ser um problema realmente tático e de preparo. E aí a população, gente, naturalmente começa a se perguntar, será que essas pessoas estão preparadas? E se nós estivéssemos em guerra? E nós temos vivido um movimento, gente, onde as pessoas agora elas estão protegidas pelas suas redes sociais. E ela pode entrar na página do exército e dizer, meu amor, o que é isso? O que vocês estão fazendo aí? Onde é que você foi? Onde você foi? As pessoas podem dizer a opinião delas, né, agora. E ali a gente tem visto que quando uma pessoa começa, outras pessoas vão falando, né? E aí vai gerando esse... Vai tomando uma proporção de crise dentro da crise. Porque o que nós vemos hoje é que nós temos uma crise de imagem do Exército diante da crise da tragédia do Rio Grande do Sul. Gente, e aí a gente bate sempre nessa tecla. A crise, quando você não antecipa, você gera outra crise ainda maior. Então, esse mapeamento de risco, essa crise, então, nessa proporção, poderia ter sido prevista. Como já diz, né, o Institute for Crises, 14% só das crises são inesperadas. Agora, 86% podem ser previstas. Não evitadas, mas previstas. Considerando que o Exército é uma instituição sempre pronta para lidar com crise, esse mapeamento poderia ter sido feito. Uma mínima pesquisa ao longo de qualquer momento, perguntando o que as pessoas acham do Exército, né, o que as pessoas
Eu não sei se você se lembra que teve uma época em que a polícia militar também tinha uma imagem muito prejudicada, né? Principalmente das crianças. Eu não sei se a sua mãe falava isso para você, mas quando a gente saía de perto, falava, olha, não vai não, que ou o homem do saco pega, o homem do saco vai te levar, ou ele falava assim, a polícia ali vai te prender. E aí a polícia militar, ela fez um trabalho já tem um tempo isso, né? Fez um trabalho de reconstrução da imagem através do ProERD. Você fez o ProERD? Isso, claro, participei. Você lembra da musiquinha? Como que era a musiquinha? ProERD é o programa. ProERD, ainda tinha uma solução. Gente, você sabe o que é interessante, Sabrina? Os meus filhos hoje têm essa idade, eles participaram do ProERD, eles também sabem a música. Então, eles conseguiram, através desse projeto do ProERD, de ter os policiais dentro das escolas, levando essa informação. Então, a gente consegue, não resolver, né, obviamente, mas você consegue trazer a polícia militar para mais perto da população, com essa ideia de que nós estamos aqui para proteger e ajudar. Tem problema? Tem milícia? Tem, mas eles conseguiram fazer um trabalho interessante. É um trabalho que eu nunca vi o Exército preocupado em fazer. É verdade. Eu gostava, assim, acho bem interessante. Eu até hoje não achei ninguém que não gostasse. O Leãozinho, né, do ProERD, trazia uma coisinha para cá, certificado, né? Atividades de trânsito, era muito legal. Eu acho esse projeto, assim, muito válido mesmo. E eu acho que o Exército deveria fazer, inclusive. Porque, gente, minimamente uma pesquisa, né, perguntando... Você sabe qual é o trabalho do Exército, você sabe, você sabe o que nós fazemos, gente, e mostrar. Infelizmente, o poder público ainda é muito arcaico nessa questão do se conectar como cidadão, né? De se conectar com as pessoas que estão aqui. Precisa fazer essa conexão. Então, cada vez mais, né? Hoje, com a internet, né? Que as pessoas estão ali, elas estão falando e elas querem também ou ser ouvidas, né? Ser assistidas de perto. Então, acho que com esse movimento da internet, a gente tem passado por isso também. E a gente vive um momento em que as pessoas elas são carentes de heróis. Sim. Né? A gente pensa, por exemplo, que o Senna, apesar de além de ter sido um piloto incrível, ele era um herói nacional, as pessoas tinham ele como herói nacional. Era a pessoa que levava a bandeira do Brasil para fora, né? E era o hino nacional que tocava toda vez que ele ganhava. Então, aquilo trazia uma sensação de pertencimento para as pessoas. Então, a perda dele tem também esse peso, né? De ser um herói nacional. E aí, na sequência, as pessoas buscam esses heróis nacionais. Então, é interessante que as pessoas se conectam com isso. Quando você vê a cidade, penso que todos vocês já tenham passado por isso, né? A cidade onde, um bebê estava morrendo afogado e aí salvou a criança. Ou o salvamento do cavalo, né? Aquela equipe especializada que foi lá e salvar o cavalo. As pessoas, elas têm esse reconhecimento, elas têm essa proximidade com o herói, elas sabem reconhecer. O problema é quando você... e aí, isso é interessante, não adianta só ser bom, tem que parecer bom. Sim. Né? Tem que parecer bom, é assim que funciona hoje em dia. Eu sou muito bom, tá? Mas você parece que não. Né? Então, não adianta. E aí, essas crises, elas acontecem. O Exército vai ter que repensar a estratégia deles de comunicação, muito seriamente. Sim. E não adianta depois, não sei se vocês viram a Eletrobras ali, contratou uma empresa de gerenciamento de crise ao valor de R$800 mil. 800 mil reais, gente, matéria, vocês podem procurar, né? Abriu lá uma licitação para fazer uma contratação de um gerenciamento de imagem, né? Da Eletrobras, que está arranhada e tal. E aí, você não precisa fazer esse investimento depois de 800 mil, quase R$1 bilhão para você recuperar uma imagem. Então, não adianta o Exército fazer um investimento agora para recuperar uma imagem. Se você não tiver um trabalho claro, limitado, preciso, transparente, que conecte com o povo, pode investir o que você quiser, né? Essa estratégia tem que passar por essa conexão.
gente, aí não adianta, né? Quer colocar mais algumas coisas que você trouxe aí pra gente? Tem aquele vídeo, né, do Globo passando também por uma crise de imagem, né? Quer dizer, já vinha passando, mas sim, com essa história da crise. Até as mídias também estão entrando na crise, né? As mídias estão passando por crise de imagem, né? Vamos lá, vamos colocar o vídeo aqui, então. Explica pra gente, Daniela Lima. Então, se você vir isso, desconfie. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. Entendi. Usam vídeos falsos, fake news, não são civis. Legal. Daniela, muito obrigado. A gente teve que interromper rapidão, porque a gente está ao vivo, direto do Rio Grande do Sul, com a repórter Ana Paula Araújo. Mas a gente entendeu. Não são civis, é tudo mentira. Ana Paula, é com você. Nós resgatamos mais de 4.000 pessoas e mais de 1.000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis. São pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos. Peraí. Calma. 90... Aí a gente tem, claro, virou meme, né? Porque aí, primeiro a gente tem uma notícia dizendo que essas informações são falsas, né? Que são fake news. Depois você entrevista uma pessoa ao vivo dizendo que 90% das pessoas que participaram desses 4.000 salvamentos, eles são civis, 90%, né? Civis. Então, gente, as pessoas não são bobas. Então, o que seria mais interessante? Agora vamos falar um pouquinho de solução, né? O que eu faria se eu fosse assessora de imprensa do Exército? O que eu faria? A primeira coisa, eu faria um agradecimento para todas as pessoas que estão se mobilizando, porque o Brasil é um país solidário. A gente percebe quantas pessoas se mobilizaram, quantas doações estão saindo, quantas carretas realmente com doações, aviões saindo, pessoas pegando seus barcos, pegando jet ski, ajudando no salvamento. Então, assim, se eu fosse do Exército, se eu fosse a comunicação do Exército, eu agradeceria os civis, porque, gente, diante de uma tragédia dessa magnitude, se você não tiver mais braços, porque ali a gente está falando de tempo, a gente está correndo contra o tempo. As pessoas estão nas suas casas, ilhadas, sem comida, sem água, né? Agora já tem água contaminada, né? Com animais mortos, pessoas tendo problemas com problemas de pele. Então, assim, você precisa de mais braços. Então, eu, se fosse a assessora de comunicação do Exército, eu teria invertido esse jogo. Eu não teria... Porque, gente, fica assim, ó. Fica um jogo fica parecendo um jogo de ego. Ai, não, quem tá fazendo sou eu. Ai, não, quem tá fazendo sou eu. Ai, não, quem tá fazendo sou eu. Gente, todos nós. Eu viria a público e dizer assim, eu queria agradecer esse povo heróico que tem ajudado. Só que, ao mesmo tempo, em que destacaria o movimento do Exército... até na coordenação desses salvamentos, entende? Eu queria agradecer todas as pessoas que ajudaram no salvamento que o Exército fez ontem. Eu queria agradecer todas as pessoas que se uniram ao Exército no salvamento de 4.000 animais e 4.000 pessoas e 1.000 animais. Gente, neste momento, eu faria esse trabalho porque é real. As pessoas estão envolvidas. As doações estão chegando. Né? E é o Brasil que está fazendo isso, são os empresários que estão ajudando. Cada pessoa que doou R$1, que doou... Nós fomos aqui, eu com a Sabrina, essa semana, né, numa farmácia que tem aqui na esquina, que está doando. E aí todo mundo compra. Ontem eu fui no supermercado, tinha carrinhos pegando doações. Todo lugar que você vai, a gente tem Stock Car nesse final de semana, os pilotos estarão lá na praça, pegando doações. Então, há uma mobilização nacional e até internacional. A gente vê, por exemplo, outros países, né, como o Uruguai, as crianças lá ajudando, pedindo donativo, pedindo doações. Portugal, que mandou lá 400.000 toneladas, né, de doações. Gente, não tem como fechar os olhos para isso. Então, erra o Exército quando tenta trazer para si esse mérito. Se ela abraça isso e ela vem como na linha de frente, dizendo assim, obrigada, porque vocês se uniram ao Exército, obrigada, porque nós somos um só, aí você traz a sensação de pertencimento.
A gente tem visto, eu não sei qual é a sensação que você tem, Patrícia, mas a gente tem visto tudo agora é tratado como fake news, sem antes. Sim, gente, é ridículo, é tão ridículo quanto as notas de repúdio. Eu acho que essa é a melhor fala, né? Gente, sabe uma época, tudo é nota de repúdio? Ai, eu repudio. Ai, nosso repúdio. Ai, o nosso repúdio. Eu amo a FENAGE, mas a FENAGE tem mania de nota de repúdio, né, gente? Nota de repúdio não resolve. Qual é a ação? O que eu estou fazendo? Qual é o meu movimento? Para onde eu estou indo? Né? Não adianta só, é fake news. Porque as pessoas não são bobas. Tem fake news, sabe? Tem fake news. Bastante. Eu acho que sim. Nós temos uma aluna nossa, inclusive, dizendo que tinha uma matéria, né, do bebê, um corpo de um bebê boiando, e depois, na sequência, era fake news. Então, precisamos checar? Precisamos checar. Agora, tudo é fake news? Aí já não é. Senão a gente abre para esses comentários aqui, né, que a gente viu, das pessoas colocando ali 11h59, a Daniela falando sobre que era fake news. Aí, meio-dia, entrou a matéria do pessoal lá, colocando a ponte para... Isso! Quem reconstruiu a ponte foi a população. Pois é, e no mesmo dia, a matéria saiu na mesma emissora. Então, não dá para tratar tudo como... Aí a emissora começa a perder a sua credibilidade. Aí ela começa a ser alvo de um problema gravíssimo de reputação e marca. E, gente, se eu não posso confiar no jornalismo, cujo fundamento ético é imparcialidade, um dos fundamentos éticos é imparcialidade, precisão, relevância, como é que a gente faz? A gente volta para aquela discussão, né, Patrícia, de que, novamente, uma crise que, quando a gente não tem toda essa análise dentro dela, vão gerando outras crises. Vão gerando outras crises. Crise em cima de crise. Vamos tentar? Quem sabe a gente consegue, na próxima semana, não falar de gerenciamento de crise, Sabrina? Vamos pedir aí pra galera aí, coloca aqui pra gente uma sugestão de tema, né, Patrícia? Mas pode ser gerenciamento de crise também, a gente gosta muito. Por falar de gerenciamento de crise, galera, olha só, eu vou dar uma aula gratuita para vocês sobre gerenciamento de crise, tá? Essa aula tá bem completa. Tá bem bacana, bem completa. É uma aula básica, né? Porque isso é um assunto longo. Exatamente. E, claro, a gente tem... não, Patrícia, eu quero entender mesmo, quero documentação, quero tudo, como aplicar. Você pode ir lá na escola do AIF também, ali a gente tem um curso de gerenciamento de crise. Mas não faz, não. Não faz, não, porque eu vou dar essa aula básica para vocês. Básica, mas bem completa, né? Para que você possa ter esse entendimento do gerenciamento de crise. Quais são os primeiros movimentos que você tem que fazer. A gente vai falar um pouco sobre esse mapeamento de risco. E depois eu vou fazer para vocês uma proposta especial aí para quem acompanha o nosso podcast, para quem acompanha o nosso canal. Eu preciso que vocês saibam fazer gerenciamento de crise. Sim, é um mercado que aí a gente tem visto que tem crescido, né, Patrícia? Com tantas crises no mercado, precisa de profissionais preparados para isso. Pois é, isso me lembra uma das nossas primeiras assessoras de imprensa, né, da escola, uma das primeiras assessoras da rede, que é a Vanessa Ronquim. O primeiro trabalho que ela fez com o cliente dela, ele estava fazendo uma entrevista para a Globo, lá local, e ele recebe uma ligação. E ele sai correndo, né, nessa ligação, e aí ninguém entendeu nada. Um funcionário dele tinha batido o carro com o carro da empresa, com a logomarca da empresa, e havia falecido. Foi a óbito. E aí ele teve que sair correndo. Então, assim, a gente tinha uma crise durante uma matéria sobre um outro assunto que não tinha nada a ver, e aí a Vanessa teve que fazer esse gerenciamento de crise. Dos dois, né? 2 gerenciamentos de crise ao mesmo tempo. De trazer essa informação para a menina que estava ali ao vivo, né, fazendo a matéria, e depois desse acidente aí que acabou vitimando esse funcionário. Então, gente, percebe? Ela estava muito tranquila, levou o cliente dela para uma entrevista na emissora, no meio da entrevista ele recebe uma ligação e ele abandona tudo. A gente não está falando de uma cidade... Isso, não. Né, Patrícia, um cliente aqui, ela é de São Carlos. Então a gente está falando de um médico comum que mora numa cidade de São Carlos, uma cidade do interior. E essa assessora de imprensa, né, que é o cliente dela,
ela precisa entender gerenciamento de crise, porque às vezes a gente tem a sensação, né, Sade, que as crises elas só acontecem nessas proporções gigantes que a gente fala, ou com artistas, ou com essas pessoas. E não é, gente, a crise acontece o tempo todo, no dia a dia. Muito bom. Gente, o técnico que empurrou a jogadora essa semana, você viu isso, sabe? Eu não vi. Não viu? O técnico, no meio do jogo, deu empurrão na jogadora. Crise na imagem dele. Até nos mercadinhos por aí tem acontecido crises também. Muito, o tempo todo, né? Gente, porque antigamente, né, quando a gente pensa antigamente, a gente está falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha o número de celulares que nós temos hoje. Nós não tínhamos 5 bilhões de pessoas conectadas como nós temos hoje. Então, hoje, nada passa despercebido. Se nós estivéssemos falando de 1980, que esse exército tivesse ficado ilhado ali e os barcos estivessem indo para salvá-los, talvez nós não tivéssemos imagem disso. Dos helicópteros saindo, vamos pensar se o ano fosse 1980, os caminhões sendo parados ali na fronteira e sendo notificados, solicitando nota fiscal. Será que nós teríamos essa imagem? Muito provavelmente não. E aí a fala das pessoas que dissessem, não, estão parando os caminhões, realmente seria fake news, porque você não tem como provar. Hoje, gente, tudo tem como provar. É muito doido. Então, você precisa estar preparado. Muito preparado. Isso mesmo. Fechou? Vambora, Patrícia. Vambora, Sabrina Galdino, eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é seu Viver de Jornalismo? Pode! Que é o seu podcast aqui do nosso canal Viver de Jornalismo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, como é que faz, tá? Dá uma curtida aqui pra gente, aqui se inscrever aqui no YouTube. E qual é o canal do YouTube? O canal Viver de Jornalismo. E a gente tem lá no Instagram também, Viver de Jornalismo. E TikTok. E também no TikTok. E tá no LinkedIn? Também no LinkedIn. Tá em todas as redes. Todos os canais você vai encontrar o Viver do Jornalismo. E se você quiser viver do jornalismo, tem também os nossos aulões abertos, né? Aula gratuita aberta. Que dia, Sá? Toda terça-feira, às 7 horas da noite, aqui no YouTube. Ao vivo! É isso aí, galera. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe e guarde. Que essa tragédia do Rio Grande do Sul, ela passe logo. Que as pessoas possam ser salvas e as suas casas possam ser restauradas e a vida possa voltar para uma normalidade, apesar da tragédia, né? A gente nunca volta ao ponto inicial, mas que tudo isso possa passar o mais rápido possível. Então, a gente conta até com as orações de vocês para que isso aconteça o mais rápido possível. O Rio Grande do Sul é um estado lindo, conheço muito ali, é um povo guerreiro, é um povo forte, é um povo lutador. Então, eu tenho certeza que as águas baixando aí, muito rapidamente a gente vai conseguir fazer com que tudo isso volte aí ao mais próximo do normal, vamos dizer assim. Se Deus quiser, estamos aí em oração para todas as pessoas, né, Patrícia? É isso aí. Então, que Deus abençoe e proteja. Um beijo para vocês. Tem Stock Car esse final de semana. Vai acompanhando a nossa rede aí. É isso aí. Beijo. Beijo, galera. E